qualquer conexão que a gente possa fazer, realmente gerando valor, ou a gente vai sair um novo aprendizado com a pessoa, né? Eu vou estar aprendendo, trocando uma ideia com ela, ou vai sair uma amizade, ou vai sair um negócio. Nossa, ajudei Toguro, ajudei Murilo Couto, humorista. Felicidade para mim é um estado de espírito. Cabe a nós saber se a gente quer viver uma vida feliz ou não. Sejam bem-vindos ao Saúde em Tudo, um podcast onde a gente fala sobre saúde em todos os seus pilares. A gente foca aqui no pilar saúde física, saúde mental, saúde e espiritualidade, saúde em todos os aspectos. E hoje a gente vai receber um convidado super legal, o Shark, que ele é empresário, mentor, palestrante e trabalha com viagens de forma geral, né? Shark, sejam bem-vindos aqui ao nosso podcast. Muito obrigado pela disponibilidade, muito obrigado pelo seu tempo. Tenho certeza que vai ser um papo super legal. A gente vai falar sobre saúde com esse foco, liberdade, viagem, o que você tem feito da sua vida, o que você tem proporcionado aí para todas as pessoas. Show demais, obrigado. É um prazer estar aqui e tenho certeza que esse bate-papo já pelo ambiente aqui já estou me sentindo à vontade para a gente trocar bastante ideia. Shark, conta um pouquinho sobre você para quem não te conhece ainda das redes sociais. Tá, hoje eu trabalho, a gente tem um ecossistema de viagens, né, desde a parte de educação, então cursos, mentorias, onde a gente ensina as pessoas a viajarem utilizando milhas aéreas, né, podendo ter acesso a grandes experiências, até mesmo uma classe executiva. E também tem a parte de prestação de serviço, onde a gente faz a gestão de milhas aéreas de pessoas aí que não tem tempo, gastam bastante no cartão e a gente entra para otimizar cuidando de tudo. Então tem desde a parte do ensino até mostrar na prática a gente fazendo, né? E também trabalho com experiências internacionais, onde a gente leva aí empresários, empreendedores, pessoas que estejam buscando se desenvolver para viver experiência em outros lugares. Então a gente já teve a Shark Experience no Chile, também em Dubai. E é um pouquinho do que a gente vai falar, é um pouquinho do que eu acredito hoje e o que eu levo para todas essas pessoas. E também a parte de influencer de viagens, onde eu estou ali ativamente nas redes sociais. Legal. E como tudo começou? Foi com as milhas? E o que são as milhas para as pessoas que não sabem o que são as milhas? Na verdade, tudo começou pensando num passo atrás. Sou contador por formação, 9 anos de contabilidade. E sempre utilizei as milhas ao meu favor, inclusive utilizando elas como ferramenta até para eu fazer mais negócios. Porque eu morava em Manaus, durante 7 anos tinha empresa lá, era sócio do meu pai. E era muito caro para viajar para o Rio Grande do Sul, onde meus pais, toda a minha família mora. E eu vi ali uma oportunidade de eu não depender do preço das passagens e poder estar visitando não só a minha família, mas também me conectando com empresários do Rio de Janeiro, São Paulo e levando todo esse conhecimento para Manaus. E daí até que eu comecei a utilizar para mim, passava para o meu pai também esse conhecimento. Encontrei o Thiago Nigro numa sala VIP, utilizando o conhecimento dos cartões Black. E dali eu fui tirar uma foto com ele como fã. E comentei com ele que eu estava fazendo uma renda extra com milhas, até porque milhas valem dinheiro, né? Para poder começar a investir. Daí ele falou, sério, como é que funciona isso? A gente bateu um papo de mais de 1 hora ali. Saí do lado dele, comecei a fazer os primeiros conteúdos de milhas no Instagram. E desde então não parei. Mas a grande virada de chave mesmo, de eu largar a contabilidade e ir para as milhas, foi durante a pandemia. Fechou tudo, eu comecei a produzir conteúdo no Instagram. E eu comecei a receber muito feedback das pessoas, podendo viajar, podendo gerar milhas e tudo mais. E dali saiu, acho que um novo Matheus, eu posso dizer, com um propósito maior de ajudar as pessoas. E hoje estamos aqui levando conhecimento para as pessoas. Então, é daí que surgiu esse grande propósito de um ex-contador que sentava atrás da mesa ali, só pensava em resultado para poder proporcionar experiência na vida das pessoas. E como foi o desbloqueio para poder começar a criar conteúdo? Porque não é fácil, né, Matheus? Até para outros empreendedores aqui que estão nos assistindo, pegar uma câmera e começar a falar sobre algo do novo, você que já tinha uma profissão. Como foi para você começar a criar conteúdo? Hoje que a gente vê nas redes sociais, acho que você nasceu para isso, né? E é engraçado porque tem dois mundos, né? Primeiro gravar vídeo, o outro falar em público para o público ali pessoalmente, né? Então eu não conseguia falar em público, eu comecei a falar em público faz uns 2 anos, mais ou menos. Ninguém acredita, mas já fiz mais de 50 palestras nos últimos 2 anos. E é engraçado ver o Matheus antes, o Matheus agora. E a questão das redes sociais, eu acho que foi muito de algo que hoje eu posso dizer que tem um pouquinho de Deus ali, né? De uma oportunidade de estar ali com o Thiago Nigro, porque eu não me via falando nos stories. Só que depois que eu saí do lado dele, eu fui pro outro canto da sala VIP e fiz os primeiros vídeos. Então não teve eu esperei o melhor momento. Não, acho que foi uma virada de chave, comecei e dali eu fui aprimorando. Agora a segunda destrava foi falar em público. Essa daí também foi fazendo. E eu acredito que tudo na vida é treinável. Até a pessoa mais fechada, eu era uma pessoa fechada, contador. Então
eu vejo que tudo a gente pode, independente se seja esporte, falar em público, fazer algo novo, tudo na vida é treinável, até mesmo o sucesso, como o JJ fala, né? Então a questão é, o primeiro vídeo não vai ser o melhor, o segundo não vai ser, o terceiro não vai ser, então a gente só vai ficando bom ao longo do processo, fazendo repetidamente, e a mesma coisa aconteceu com falar em público. Só que falar em público eu acho que foi um pouquinho mais, demorei um pouquinho mais para destravar. Como que é palestrar para você? Que nós temos um grande amigo em comum, que é o mestre da comunicação, que é o Renner. Ele te deu uma mãozinha aí para começar a palestrar? Com certeza, ele me ajudou muito no início. Inclusive o Renner, olha que doideira. O Renner... Ele fez a primeira palestra? Ele te ajudou na primeira? Então, é isso aí que eu vou te explicar agora. É muito louco porque eu acho que eu sempre admirei pessoas que falavam bem em público. E eu acho que esse é um primeiro passo, que é admirar as pessoas que fazem. Geralmente as pessoas começam a olhar e dizer assim, olha ali aquele fulano e tal, só que às vezes é inveja. Eu sempre admirei. E o Renner, a primeira palestra, o primeiro evento que eu fui em Alphaville, São Paulo, ele desceu do palco e eu falei, cara, parabéns pela tua palestra, um dia eu quero estar sendo assim, falando assim como tu. E tu vê, o cara que eu tava admirando hoje é um dos meus melhores amigos. Uau, que legal. E foi muito engraçado que ele falou, tá, mas qual é o teu problema? Eu falei, qual é a tua maior dor? Eu falei, cara, não sei, eu fico olhando para baixo, não consigo e tal. Ele falou assim, eu vou te dar uma dica, aqui na saída do palco, ele falou, vou te dar uma dica, foca em uma pessoa. Aí veio a oportunidade de fazer a primeira palestra, inclusive foi numa rede de hotéis, ainda na inauguração, para 40 pessoas ali, já era um número alto, né? 40, 50 pessoas, e eu foquei em uma pessoa. Foquei naquela pessoa. E aí aquela pessoa, quando tu olha pra ela não para de te olhar de volta. Sim, então foquei em uma. Uhum. E deu tudo certo. Saí e liguei pra ele. Falei, cara, deu certo e tal, que massa. Então essa foi uma primeira destrava, eu não tinha uma palestra montada e tal, só falei ali. E depois é claro que, assim como tudo na vida, depois ele me passou técnicas, ele acabou virando meu mentor, me ajudou a montar minha primeira palestra. E depois da primeira palestra veio a segunda. Hoje já montei mais de 25 palestras diferentes para públicos diferentes. Então, não só falando para empresário, para viajante. Eu gosto de entender como é que é o público para trazer o melhor conhecimento de acordo. E daí hoje eu me divirto. Hoje eu gosto de caminhar no meio da galera. Que legal. Aí depois a gente vai aprendendo. Mas foi aquele negócio, fazendo repetidamente. A primeira não foi a melhor, a segunda também não, a terceira. E a gente sempre pode estar melhorando. Inclusive eu fiz uma imersão de falar em público faz umas 2 semanas. Oratória. Oratória. Eu te acompanhei pelas redes sociais. Inclusive, eu acho que teve um tema que você falou nas redes sociais que foi um tema bem diferente, não foi? Então, eu tive que fazer uma palestra sobre mulheres trans no esporte. Aham. Ou seja, sair totalmente da minha zona de conforto em termos de conteúdo e em termos de falar na frente de todo mundo. Uhum. Mas foi um baita de um desafio assim, super legal. E aí a gente vê, mesmo depois de 2 anos já palestrando e tudo mais, a gente vê que a gente pode estar sempre melhorando. Uhum. Daí tem detalhes, às vezes tem vício que a gente pega na fala e tudo mais. Então foi muito legal. Foi muito legal. E palestrar também é autoconhecimento. Também. Né? Uma das coisas que o Renner ensina na palestra dele é que tem que ser verdade, você tem que se emocionar para poder transmitir aquela emoção. E eu assisti a palestra do Renner antes de ontem, numa mentoria que eu faço parte, eu assisti de novo a palestra dele. Cara, só que dessa vez eu não fiquei olhando muito para ele, eu fiquei olhando para a plateia. Nossa. Cara, as pessoas chorando. Ele faz todo mundo chorar. Eu acho que eu me emocionei mais do que a primeira vez que eu assisti a palestra dele. É tocar vidas mais uma vez, não é? É transmitir aquela mensagem, isso é incrível. E ele, com mais de 1.500 palestras, ele chora em todas as palestras dele. Sim. Ou seja, ele se entrega num nível, por isso que pra mim o Renner é disparado o melhor palestrante do Brasil. Ele chorou com a gente tomando vinho. Verdade. Um grupo de amigos tomando vinho, você viu lá, ele fez uma palestra pocket e ficou super emocionado, né? Ele é incrível. Incrível, 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 incrível. E você acha que viagem é só descanso? Ou naquele carimbo que tem ali no passaporte, o que mais vem ali naquele carimbo? Cultura, conhecimento. Você traz uma frase também que você sempre diz que é o conhecimento liberta. O que significa aquele carimbo no passaporte para você hoje? Para mim é transformação, porque a viagem ela vai sempre acontecer em algum momento de vida. Tu pode viajar amanhã e tu pode viajar daqui a 1 mês para o mesmo destino, com certeza ele vai ser diferente. Então, eu vejo que ninguém volta a mesma pessoa de uma viagem. Tu sempre vai voltar com alguma bagagem. Seja uma bagagem de experiência de alguma culinária que tu provou em algum outro lugar, seja uma bagagem de pessoas que tu conheceu, que talvez pensam diferente de ti, seja através de um lugar diferente, seja através, talvez, da forma de se portar daquele vilarejo, daquela cidade grande, daquele lugar que tu conheceu diferente. Então, eu vejo que a gente sempre vai aprender com as viagens.
E um dos maiores, às vezes... Eu escutei uma coisa, eu estava gravando um podcast uma vez, e o cara falou que foi em uma viagem que ele se reencontrou. Uau. Então, ali ele achou o propósito dele, porque ele foi viajar sozinho e tudo mais. Então, em resumo, as viagens com certeza são uma transformação na vida das pessoas, e também vai ser... A transformação ela vai ser de acordo com o momento de vida que ela está vivendo. Então eu vejo que todo mundo deveria viajar, independente do que a pessoa faz, do quanto ela ganha, do que ela pensa para a vida dela. Eu tenho certeza que na viagem ela vai encontrar algum propósito, alguma novidade, algum conhecimento que vai fazer ela voltar a ser outra pessoa. Às vezes até indiretamente, ela pode achar que diretamente ela voltou a mesma pessoa, mas ela pode ter um tempo de maturação, de entender o que foi essa viagem na vida dela. Uau. Eu nunca viajei sozinho. Todas as pessoas que viajam sozinhas sempre me aconselham a viajar sozinho. Nunca fiz nenhuma viagem. Para você que deve ter viajado de toda maneira, já em grupos, levando pessoas, com amigos, você viaja sozinho também, né? Fiz 18 países sozinho. Como que é viajar sozinho, Charles? Para quem nunca viajou sozinho como eu, qual que é o conselho? Eu fico com um pouco de receio de viajar sozinho, mesmo tendo viajado para o mundo todo. Qual a diferença de viajar sozinho, viajar em grupo e como viajar sozinho? Eu vejo que viajar sozinho tu acaba primeiramente tendo liberdade para fazer o que tu quer, a hora que tu quer, né? E depois vai muito, o viajar sozinho ele pode ser de diversas maneiras. Eu posso viajar sozinho, ficar num hotel de luxo, ficar trancado dentro daquele hotel, comer em bons restaurantes e voltar com uma cultura local e tudo mais, mas mais fechado. Assim como eu posso viajar sozinho, já indo para um lugar onde eu já vou intencionalmente para um hostel ou até mesmo para um hotel que seja mais com uma galera mais jovem, onde eu vou me conectar com outras pessoas, vou conhecer outras pessoas e dali até sair a minha viagem, o roteiro da minha viagem, já fiz isso, onde o intuito foi ir conhecer pessoas e elas vão montar o meu roteiro. Então, mais uma vez, eu acho que depende muito da fase de vida e do momento que tu vai, como que tu vai fazer aquela viagem. Então eu super recomendo, independente de como vai ser, eu tenho certeza que ela vai impactar. Por quê? Seja para ti ir sozinho, sentar num restaurante, quando tu tá sozinho, tu acaba desfrutando ali, aproveitando daquele momento de uma maneira diferente, como se tu tivesse com outra pessoa. Não que seja melhor ou pior, mas sim que vai ser diferente. Sim. E se tu viaja sozinho e daí tu vai conhecer outras pessoas, vai caminhar na rua, às vezes a gente viajar sozinho, tem uma coisa que eu penso muito que quando eu estou viajando sozinho, às vezes eu tiro uma casca que é a questão de conhecer outras pessoas. Então, muitas vezes, claro que depende muito da viagem, mas às vezes aquele senso que a gente tem aqui, quando a gente está nesse ambiente onde a gente conhece muita gente, tipo São Paulo, a gente mantém algo que o ambiente nos faz, assim. A gente mantém uma pose social, né, eu posso dizer, que lá fora a gente acaba baixando esse termômetro e está mais aberto a conhecer outras pessoas. E daí quando tu conhece outras pessoas, tu vai o quê? Escutar novas histórias, tu vai aprender outras coisas. Assim como se tu sentar sozinho num restaurante, viajando sozinho, às vezes tu vai começar a conversar com o garçom, ou com o barman, ou com o sushi man que tu tá fazendo, e ali tu já criou uma conexão, já aprendeu alguma coisa, entendeu como tem momentos diferentes, tem fases. Não fases, mas eu acho que tu vai tornar a viagem diferente. Entendeu? E viajar sozinho, tu vai, com certeza, tá mais aberto a criar novas experiências, a entender mais do lugar, é tu e tu. Assim como teve aquele amigo que se reencontrou numa viagem, né? E foi uma viagem na América do Sul. Às vezes a gente acha que a gente precisa ir muito longe para viver uma experiência, mas às vezes só basta trocar de cidade, né? Acho que talvez a palavra seria vulnerabilidade. Essa vulnerabilidade de você estar sozinho, na verdade, ser vulnerável não é um sinônimo de fraqueza. Sim. Eu acho que sim, até de força, né? Então essa vulnerabilidade vai fazer com que você conheça mais pessoas, conheça mais sobre a cultura. Pelo que você está me falando aqui, as milhas foram o início de um tipo de viagem na sua vida. Sim. Mas foi o início de uma viagem interna. Com certeza. Você até disse que o seu novo lançamento do seu novo curso agora vai ter uma pegada diferente, né? Eu queria saber um pouco mais sobre essa sua viagem interna. O que o empreendedorismo, o Matheus empresário agora, que é diferente do Matheus de alguns anos atrás, como está sendo essa viagem interna, com propósito, com valores, com ressignificação, com autoconhecimento? Antes de eu responder essa daqui, só para te trazer, a gente sair da nossa zona de conforto, a vulnerabilidade, Sim. né? Então, quando a gente viaja sozinho, a gente sai totalmente. Porque quando a gente viaja com os amigos, às vezes a gente está numa zona de conforto. Sim. Porque às vezes um quer fazer uma coisa e a gente vai indo no embalo, né?
Agora, quando a gente viaja sozinho, a gente está zero, fora total da nossa zona de conforto, então a gente está mais aberto a viver coisas diferentes. Mas agora, em relação ao novo projeto, cada vez mais eu vejo que hoje eu tenho um poder, eu posso dizer, que é o meu conhecimento. Eu digo que o conhecimento liberta, e assim como ele libertou a minha vida, ele pode libertar a vida de outras pessoas. E eu vejo que ainda mais eu sou capaz de hoje mudar o Brasil, mudar o país, através do conhecimento. E quando eu falo do conhecimento, eu estou falando do conhecimento das milhas e do conhecimento que as viagens trazem. Uhum. Eu acredito muito que se todo mundo viajar mais, a gente vai ter um povo com mais ideias, com mais experiências, com mais bagagem e com certeza um povo mais evoluído. A gente cresceu no Brasil, né? Eu acho que é uma coisa muito do Brasil, que é trabalho, 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 trabalho. E muitas vezes a viagem se torna um lazer. Se sobrar um tempo eu viajo. Então a gente tem desde pessoas que hoje, independente de classe social, independente de quanto gasta, quanto ganha, a gente tem pessoas que só vivem trabalhando e pessoas às vezes também com muito poder aquisitivo que também só vivem trabalhando. Só que não entenderam que as viagens vão muito além de simplesmente um lazer, um descanso, um momento em família. E sim, ali pode estar um novo conhecimento, uma nova experiência, uma nova perspectiva de vida. Uhum. Então, porque eu acredito muito que até as melhores ideias, elas acontecem quando a gente sai da bolha. Então, se a gente vive naquele ritmo frenético de trabalho, 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 sempre nos mesmos ambientes, as mesmas pessoas, a gente acaba, às vezes, se fechando e mantendo a mesma ideia, a mesma perspectiva de vida, e naquilo ali vai seguir. Então, se todo mundo, mais uma vez, independente de idade, classe social, sexo, o que for, poder viajar mais, ou melhor, buscar viajar mais, porque hoje existe uma forma, utilizando as milhas, né? Uhum. Sem ter que depender do preço das passagens, sem ter que ficar, né? Às vezes até poder viajar numa classe executiva, pagando muito menos. Então, eu vejo que hoje eu tenho esse poder e é isso que eu quero levar cada vez mais para as pessoas. Viagem. E se tu viaja uma vez por ano, viaja 3. Se tu viaja 3, viaja 6 e assim vai indo. Eu tenho certeza que a gente vai ter pessoas mais inteligentes, pessoas com mais bagagem, pessoas com uma outra mentalidade. E o que a gente precisa para mudar o país hoje é isso, né? Sim, com certeza. Pessoas que pensem diferente. Quando a gente vê um país onde está querendo defender lado, esquerda e direita, putz, que merda, né? Para pensar isso aí. Se tu abrir a mente, tu vê que no final das contas só é os caras que estão lá em cima que ganham e a pessoa que está aqui. Então aproveita, tira essa energia que tu bota nisso, começa a colocar numa viagem. E não esperando que seja uma viagem, às vezes, internacional. Começa trocando de cidade, começa conhecendo aqui o Rio de Janeiro, começa conhecendo ali Fortaleza. E depois, se quiser, vai para Paris, vai para os Estados Unidos. Eu tenho certeza que todo mundo volta diferente. Assina embaixo. Até para negócios, né, Matheus? Você imagina que negócios que estão bem estabilizados em outros países, a gente pode tropicalizar. A gente pode trazer para o país. Então, é uma forma realmente aí de abrir um pouco mais a mente e adaptar negócios aqui, Com certeza. O que está acontecendo lá fora, o que está dando certo, trazer para cá, né? A gente estava conversando nos bastidores que você teve a experiência de morar fora também. Eu morei nos Estados Unidos, você morou na Irlanda, e eu te perguntei se você teve a mesma sensação que eu tive quando eu voltei para passear nesses lugares que eu morei. Você voltou diferente? Quando você teve a percepção diferente quando você foi para esses lugares para passear e não simplesmente só quando você morava, estudava? Com certeza. Voltei outra pessoa lá, né? Acho que por 3 pontos, eu diria. Primeiro, perspectiva ali do momento de vida que eu estava vivendo. Então isso me fez ter um olhar diferente, que quando tu está como morador numa cidade, tu acaba às vezes não aproveitando tanto quanto tu vai para turistar, né? Que a gente fala. Segundo, já era um momento que eu já estava empreendendo, as coisas já estavam acontecendo, então tu começa a olhar diferente, que é engraçado, né? Pra gente empresário, quando a gente viaja, a gente começa a olhar, putz, olha como é que tá o atendimento daquele ali, olha a oportunidade que tem aqui, olha a oportunidade que tem ali, putz, isso aqui não tem no Brasil, e se eu aplicar isso aqui no Brasil? Sim. Então, essa perspectiva do empresário, empreendedor que tá fora e tá sempre buscando ideia, tá sempre com o faro ligado, né? E eu acho que o terceiro foi a questão de simplesmente voltar e ver como foi aquela época que eu morei e ver como que está sendo agora. Então, ver até mesmo, às vezes, parar para refletir, vem aquela nostalgia. Pô, o Matheus lá atrás trabalhou no Subway, trabalhou num restaurante. Putz, tudo aquilo lá tornou quem eu sou hoje também.
Eu me ferrei, tomei grito, não falava inglês direito e tudo mais. Mas hoje, que massa. Hoje eu já tive a oportunidade, às vezes, de fazer reunião em inglês. Se eu não tivesse passado aquilo lá, eu não estaria fazendo hoje. Então, mais uma vez, o que a viagem não muda na vida da pessoa? Eu tive a mesma experiência. Você trabalhou no Subway, eu trabalhei no Dunkin' Donuts, cara. Que massa. Eu servia café sem falar uma palavra em inglês, cara. Eu também tomei xingo de gringo, cara. Às vezes é interessante, né, cara? A gente passa por emoções que a gente nem imaginava. Eu era estudante de medicina, que tranquei a faculdade para ter uma experiência diferente, coloquei a mochila nas costas, sem patrocínio, fiz uma graninha e fui para lá. E, cara, eu nunca imaginava que eu não conseguia ler alguma coisa e entender, sabe? Eu nunca imaginava que um adolescente ia perceber o meu sotaque e ia falar mais rápido para eu não entender. Só que eu ressignifiquei. Eu vou voltar falando inglês, eu vou voltar melhor, eu não quero passar essa vergonha aqui de novo. A viagem proporcionou isso também, né? Eu acho que essas experiências que nós tivemos é liberdade, né, cara? É liberdade Total. De você ir para um lugar que ninguém te conhece, para você é autoconhecimento, é começar do zero. Isso é super interessante. Cara, eu tenho saudade da época que era meu break ali, quando eu trabalhei em restaurante também como garçom. Aquele minuto que eu ficava lendo o jornal ali, fazendo a minha refeição. Tenho certeza que você lembra disso também, né, cara? Pô, eu tava lembrando aqui, é engraçado que quanto mais a gente fala aqui, mais nostalgia vem. Uma que é engraçada, eu também não sabia nada de inglês quando eu cheguei lá. E até pra te ver, né, como tudo parte de uma decisão. Eu acho que não é a questão financeira que vai fazer uma pessoa viajar mais ou algo do tipo. E sim, eu cheguei na Irlanda com 500 euros. Eu falei, tenho isso pra me virar. E aí, o que eu tenho que fazer? Buscar um emprego. Então fui e tal, isso para não depender dos meus pais na época. Aí beleza, comecei a trabalhar, mal falava inglês e atendia a mesa também. Aí teve uma vez que o chefe veio... Seu primeiro emprego foi qual? O primeiro foi trabalhando de garçom mesmo, mas num bar, era mais servir do que falar com as pessoas, anotar pedido. E teve uma vez que eu tava machucado, e daí eu, não vou conseguir trabalhar hoje. Falei pra ele, né, tava mancando e tal, porque eu tava jogando também futebol lá fora. Aí ele pegou e começou a me xingar, só que metade das coisas eu não entendi. Aí quando eu cheguei lá embaixo, onde era a parte dos funcionários e tal, ele falou, pô, tu viu que ele xingou a tua mãe e tal, tudo mais? Meu amigo me falou. Eu falei, como é que é? Vou voltar lá. Eu não tinha entendido nada do que ele tinha falado, né? Mas foi engraçado. Caraca, que filho da mãe. Então a gente às vezes escutou muita coisa, ou não entendeu, ou até entendeu, teve que engolir quieto, né? Mas foi parte do processo, né? E hoje dá pra falar, dá pra fazer reunião em inglês, então... Eu tenho história interessante também, cara, de às vezes pegar alguém de uma outra nacionalidade, que aí você não ia entender o que estava falando, ou falou muito rápido, não só como sacanagem, como eram os adolescentes, mas não entender o que estavam falando, cara, e eu aprendi a falar, we don't have it. O problema era quando a mesa do lado estava comendo o que ele queria. Daí... Mas eu queria isso daqui, mas como você falou que você não estava entendendo, uma vez o cara pediu um peixe, eu levei milkshake de morango para ele, cara. A cozinha falava, pô, lá vem um brasileiro de novo, o cara pede tudo errado. Cara, mas eu não desisti, sabe? Fui aprendendo cada vez mais, deixa saudade, né, cara? Demais. Esses perrengues. E foi engraçado que mesmo depois de tudo isso, o ano passado eu morei nos Estados Unidos um tempo. Aí eu fui pedir Só que o tempo passa e como tudo na vida, até o inglês, tem que estar praticando. Se não... Então, se alguém está nos assistindo agora não fala tão bem inglês, fica assim, vou viajar, vai. Porque daí tu vai passar por esse tipo de coisa. Eu estava num restaurante, daí eu pedi, eu não me lembro, não foi alguma coisa tradicional. Sei que eu pedi uma bebida e veio totalmente outra. Eu falei, tá na hora de voltar a estudar inglês. Eu agora vou tomar isso aqui, mas já tenho que voltar a estudar. E é isso, a gente, essas coisas que a gente vai passando. Legal. Eu tenho te acompanhado muito também, um braço muito forte seu, é a questão da conexão. Você é um cara que se conecta muito bem, se comunica muito bem. O que tem sido essa conexão para você com outros empresários? Você hoje cuida aí das milhas, das viagens de várias personalidades aqui do Brasil. Mas quão importante é a conexão para você? Quão importante é se conectar com as pessoas hoje? É algo que eu sempre trouxe na minha essência, desde lá de trás. Desde a época de contador, eu sempre vi uma forma de eu estar agregando. Em algum momento essas pessoas estavam fazendo algo por mim, ou em termos de gratidão, reciprocidade. Então quando eu comecei no mundo das milhas, até eu comecei ajudando muita gente famosa. Então lá atrás foi para... Nossa, ajudei Toguro, ajudei Murilo Couto, humorista. Se tu for ver, como é que eu conheci essas pessoas? Um conheci através da internet, outro eu conheci no posto de gasolina. Então eu sempre fui muito cara de pau. O Murilo Couto, todo mundo pediu para tirar foto com ele no posto de gasolina, eu cheguei. Tu gasta no cartão de crédito, já conta as milhas? Eu te ajudo e tal. Pega o contato aí, resumo. Ele já me postou, já fez um monte de coisa. Quem mais que eu ajudei no início? O Pyong, ajudei lá atrás, virou cliente depois. Paulo Cuenca também viraram clientes depois. Então,
eu cresci no Instagram no início, ajudando muita gente famosa, as pessoas me postavam e eu fui crescendo. Foi uma das formas mais naturais e isso também aconteceu porque eu vim para São Paulo e sempre fui intencional. Intencional é cara de pau. Acho que a intencionalidade é importante. A gente chegar na cara de pau, às vezes encontrava muita gente famosa em tudo que é lugar, restaurante e tal. Isso são 5 anos atrás. E eu dizia, pô, tu já acumula mesmo? Não, como é que funciona isso aí? Eu ajudei muita gente no início e foi isso. Foi natural, assim, esse início. E hoje continua sendo, só que é claro que daí quando a gente começa um trabalho, a gente tem mais tempo para ajudar as pessoas ali, né? Não que hoje não esteja ajudando, mas assim, o tempo vai ficando escasso e a gente vai valorizando cada vez mais. Que isso também eu acho que tem muito a ver também. Tem gente que às vezes não valoriza o seu próprio trabalho. Lá eu ajudei muita gente, continuo ajudando e quanto mais a gente se ajuda, mais a gente pode ajudar outras pessoas. Seja através do Instagram, seja através da nossa palavra, levando aqui como hoje, né? Então, continuo ajudando muita gente, mas hoje, graças a Deus, as coisas cresceram. Hoje a gente tem não só a parte de educação, onde a gente consegue ajudar muitos alunos, mais de 5 mil alunos, mas também posso fazer a gestão hoje de grandes nomes aí. E depois, quanto melhor o trabalho, as pessoas vão indicando, né? Se eu for falar que faz 1 ano que a gente não aparece nenhum anúncio, é muita indicação no nosso trabalho, é porque confiança. Então, acima de tudo, eu costumo dizer uma coisa agora que tu falou de conexões. Não é a questão de eu trabalhar com essas pessoas famosas, é eu ter a confiança delas. Então, nada paga a confiança que a gente pode gerar e, claro, o que a gente pode agregar. Então, sempre de início, eu sempre busquei agregar na vida de outra pessoa. Independente de qualquer coisa. E outra... Sendo intencional, a intencionalidade é importante. Não ser chato, né? Eu acho que não pedir nada. E depois é natural. Eu digo que o negócio... Se a gente... Qualquer conexão que a gente possa fazer, realmente gerando valor, ou a gente vai sair um novo aprendizado com a pessoa, né? Eu vou estar aprendendo, trocando uma ideia com ela, ou vai sair uma amizade, ou vai sair um negócio. Então, o restante é tudo consequência do que tu fez de bom para a pessoa, né? Legal. E o empreendedorismo no topo da pirâmide, tenho certeza que você já ouviu várias vezes isso, não tem competição, né? Além de servir, tem colaboração, né? Então Sim. As pessoas, cara, se você não consegue ficar feliz com o sucesso do próximo, você não está pronto para ter sucesso. É verdade. Então eu vejo que essas pessoas, elas se sentem parte do seu sucesso também, como você provavelmente sente parte também do sucesso dos seus mentorados, da equipe que você está liderando e tudo mais. Afinal de contas é sobre isso, né, cara? Com certeza. De contas, é sobre isso. E hoje grande parte da minha equipe também foi meu aluno, ou em algum momento se conectou comigo pelas crenças, pelo que eu acreditava e viu que tinha uma conexão. E até no final das contas, se a gente for parar para pensar, qualquer negócio hoje é pessoas com pessoas, né? Com certeza. No final das contas, a gente vai se conectar aqui. Por quê? Porque a gente tem às vezes a mesma ideia, os mesmos ideais e tudo mais, mesmos valores. E depois se vai sair negócio ou não, é consequência, entende? Então eu sempre levei com essa... Eu sempre fui muito intencional nisso aí. E não ser aquele chato, entende? Porque eu também sempre notei já como muita gente chegou comigo. Então eu falava, não é desse jeito que eu quero. Matheus, como tu aprendeu isso? Talvez vendo... Eu sempre gostei de ver, na verdade, ter clareza do que eu não queria e aprender com o erro dos outros. Acho que são as 2 principais coisas que me fizeram chegar, porque eu acho que eu sempre fui muito uma pessoa na prática, fazer. E isso me trouxe esse aprendizado, aprender com o erro dos outros e muitas vezes ter clareza do que eu não queria. Eu podia não saber o que eu queria e onde eu ia chegar, mas eu sabia o que eu não queria. Tem que falar mais não do que sim. Exatamente. Não é? E o Matheus, quando não está na ponte aérea, quando não está na primeira classe, como é o Matheus no dia a dia, na questão de saúde física, saúde mental e até espiritualidade, que você tem postado bastante sobre espiritualidade, até me diz que está mais à vontade para poder também seguir esse chamado, não deixa de ser um chamado, falar de Deus também, né? Você se cuida bastante também, né? Sim, eu levo... Para mim, primordial são 3 pilares, né? Que é corpo, mente e espírito. E levando... Eu sou bem chato nesse sentido. Por quê? Eu me cuidando do meu corpo físico, eu vou ter uma performance melhor no trabalho. Eu tendo um corpo físico bom também, eu vou poder aproveitar mais as viagens, né? A parte espiritual, eu estando bem, eu vou poder também estar sendo melhor para as outras pessoas, né? A parte mental e espiritualidade junto, eu acho que elas são bem ligadas, né? E antes eu não conseguia falar porque eu levava que era uma coisa muito minha. Mas vem acontecendo tantas coisas... Não dá para fugir, né? Não dá para fugir. E as pessoas que ele vai colocando no lugar, sabe? E outra,
eu não tô aqui para incentivar que as pessoas tenham que ir para uma religião e tal, tudo mais. Deixa fluir, o teu chamado vai vir. Então eu venho vivendo tanta coisa sobrenatural que eu não tenho explicação. As pessoas que estão vindo para o meu caminho, que também tem a ver com as conexões, né? E as pessoas que também têm saído na minha vida, que tu vai vendo, né? O que faz sentido, o que não faz. Então eu vejo que sim, cuido muito do corpo, a parte de treino. As pessoas acham que o treino é só pro físico. Não, para mim o treino eu tô treinando a minha mente e eu tô treinando também meu corpo. Eu também não posso ser hipócrita e dizer que eu não quero cuidar do meu físico. Sim, quem dizer que não quer ter um shape, tá mentindo. Então sim, cuido pela questão estética, sim, mas mais ainda pela mental. Se eu não treino, muitas vezes o meu dia ele não dá aquele... Ou eu tenho que às vezes assim, não conseguir treinar de manhã, eu vou dar um jeito de ir à noite. E nem que seja meia-noite. Sim, já fiz isso algumas semanas atrás. Porque a gente tem rotina, né? Claro. E ela às vezes vai... E eu acho que assim, a maior virada de chave dentro do Matheus agora é a questão da adaptabilidade. A gente se adaptar. O dia foi pesado, tal, só tem 11h30. É claro que eu posso descansar às vezes, né? Mas eu também não posso viver aquele negócio, hoje não deu, amanhã também não deu, depois de amanhã também não deu. E aí? Virou hábito. Aí passou, né? Então eu vejo que sim, eu cuido muito do corpo, a parte espiritual estou cuidando também, e a parte mental, ela está linkada desde fazer uma terapia, que muita gente julga, né? Terapia. Mas se eu não tivesse feito terapia nos últimos 8 anos, talvez eu não fosse quem eu sou hoje em dia. Sou muito grato à minha terapeuta. Então eu acho que está linkado a todos esses pontos. E agora tu falou quem é o Matheus no avião, né? Fora. Todo voo eu sempre fico muito reflexivo e começo a pensar o momento de vida que eu estou vivendo, tudo que vem acontecendo. Quando fecha a porta ali, você começa a repensar? Eu acho que é o momento que eu mais escrevo. Eu nunca pensei que podia sair um livro só das escritas de... Com certeza, reflexões. Eu tenho o hábito de deixar no bloco de notas algumas reflexões também, que algumas vezes essas frases vêm à minha mente e eu solto aqui no podcast e é legal, cara. É um exercício também. Alguns terapeutas dizem para você escrever pensamentos, o que é legal, né? Refletir sobre isso. Eu sempre volto de uma viagem muito reflexiva. Às vezes eu solto uns textos também nos stories, principalmente voo, seja numa classe executiva, que é diferente, não vou mentir, é diferente a experiência. Depois que o bichinho da executiva te pica para voltar. Destrava. Isso, tem que destravar. Experiência aumenta a frequência, eu falo muito isso também. E outra, tu acha que eu queria viajar numa primeira classe alguma vez na minha vida? Não, mas depois que eu vi que era possível com conhecimento, eu fui sonhando mais alto. Opa, dá uma classe executiva, legal. E agora, dá uma primeira classe? Dá. Então deixa eu sonhar mais alto. Fui, já fiz 2 primeiras classes. E vim conversando com um cara do meu lado, assim, que foi disruptivo total. O cara tinha pago 10 mil euros naquela passagem. E eu com 1,95 m, você acha que eu não quero viajar de primeira classe, cara? Eu nunca viajei de primeira classe. Eu falei, cara, o Matheus vai ter que me ajudar. Eu preciso viajar de primeira classe algum dia. Assim, eu viajo como uma sardinha ali atrás. Falando mais uma vez sobre a questão da reflexão, eu fiz um exercício uma vez que foi contar a minha história em poucas, pegar e começar a escrever. Cara, é super interessante a cabeça de hoje, a gente percebendo de uma forma diferente que nós fizemos lá no passado. Talvez eu não teria trancado a faculdade de medicina para morar nos Estados Unidos, cara. Contra meu pai não entendia, minha mãe não, ninguém entendeu. Pô, o cara tá trancando a faculdade para poder buscar conhecimento, eu tava buscando conhecimento. Fez o que eu sou hoje, cara, mas será que eu teria feito aquilo? Pô, eu tinha 20 anos de idade, será que cara, é super interessante fazer isso. Então, por isso que é legal. Às vezes no podcast também acontece isso, né? Quando as pessoas perguntam, pô, o Matheus voltou para Irlanda depois, como que é? Cara, passa um filme na cabeça, né, cara? Passa o filme, né? E eu vejo que a gente parar para escrever até e analisar, isso tem muito a ver com autoconhecimento, que também está linkado a fazer terapia e tudo mais. Para mim, o autoconhecimento, quanto mais a gente se conhece, mais a gente consegue lidar com outras pessoas, seja um cliente, seja uma nova conexão, seja um cara que tu vai fazer negócio, seja os funcionários. E hoje o maior desafio de empreender no Brasil é saber lidar com pessoas, com time. Então eu vejo que o autoconhecimento ele é muito importante. Daí tem uma coisa que eu até estava, antes de vir para cá, estava lembrando, quanto mais a gente se conhece, mais a gente aprende a lidar com a gente. E eu sei que o Matheus, eu tenho inúmeras coisas talvez que não sejam positivas e tal, mas eu vou aprendendo a lidar. E daí, uma coisa que eu falo muito pro meu time gente, todo mundo vai ter dia ruim. Todo mundo vai ter um dia ruim. Mas hoje a gente consegue ter gatilhos que vão fazer a gente voltar à percepção de um dia, porque assim, ter um dia ruim, ok. Ter 2 dias ruins já não dá. Mas ainda dentro de um dia ruim,
A quantidade de horas que tu vai passar com esse dia ruim é tu que define. Sim. Por que é tu que define? Porque eu posso trazer gatilhos para moldar a minha mente. O que eu estou querendo dizer? Hoje, a gente tem uma memória afetiva muito forte. Qual é um gatilho que eu posso usar para melhorar, Matheus, o meu dia? Se meu dia tá ruim, tá na merda e tudo mais e tal. Eu tenho os meus gatilhos, cada um vai ter o seu. Tem certas músicas que vão melhorar meu mood. Tomar um café é um dos gatilhos que eu uso ao longo do meu dia. Se meu dia tá na merda, eu tenho que melhorar porque eu tenho uma reunião importante que eu vou parar e vou tomar um café. Olhar o pôr do sol é um dos gatilhos também. Então, quando a gente começa a gatilhar, o que é? Eu vou trazer a percepção pro meu cérebro de coisas boas, que por mais que às vezes o impacto é muito forte, que fez o teu dia ruim, eu vou usar 1, vou usar 2, vou usar 3, mas isso aí são munições que eu uso para conseguir moldar o meu cérebro a voltar pro dia bom. Por isso que eu digo para eles, saber se tu vai ter o dia inteiro ruim ou algumas horas do teu dia ruim, só depende de ti. Sim. É ressignificar, né, Matheus? Ressignificar, exatamente. Ressignificar. Porque a nossa mente ela é totalmente treinável, eu acredito muito nisso. Com certeza. Que ela é totalmente treinável e outra, a gente pode jogar, se a gente for parar para ver divertidamente. Ela não troca às vezes a bolinha das memórias e consegue mudar o mood da pessoa, a gente também consegue fazer isso aí. Só que a gente tem que ter esse autoconhecimento e até mesmo ter entender sobre a gente cada vez mais para a gente conseguir lidar com isso, né? Porque não adianta, se for ver a vida de qualquer pessoa, não é do empreendedor ou do empresário. A gente vai ter inúmeras coisas ruins que podem acontecer, a gente vai ter, às vezes, até coisas ruins, talvez familiares, amizades e tudo mais, mas se a gente não souber lidar com aquilo ali, tá ferrado. Assim como uma das outras coisas que eu acho que já linka aqui, que eu aprendi na terapia, é a gente aprender a viver aquilo que, vamos supor, aconteceu algo ruim. Infelizmente, alguém faleceu, vive o luto. E passa, só que o que a gente está acostumado a fazer? Ou melhor, o que a pessoa que não tem um bom autoconhecimento costuma fazer? Vou encher a cara e vou deixar passar, passou, e daí vai ver o luto lá na frente. Aí se ferrou já embolou toda a vida. Só que se tu tem a percepção, entende do problema que tu tá tendo, vive aquele momento e deixa passar, tu já ressignificou, já tocou tua vida e segue. Total. As nossas ações são resultado das nossas emoções. Imagina se você chegasse todo dia do trabalho, tarde, hoje, domingo, você vai chegar tarde em casa, hoje eu mereço tomar cerveja e comer uma pizza. Exatamente. Todo dia você merece tomar uma cerveja e comer uma pizza. Eu gosto de dizer que liberdade é você fazer o que você não quer. E a constância que vai te trazer o processo dessa liberdade. Se você quer fazer tudo o que você quer, você é um escravo. Então a gente tem que ter esse conceito. E quem disse que é ruim? Não é? Olha o resultado que a gente consegue ter com tudo isso. E a gente não tem um cérebro, a gente tem um computador, que ele pode ser programado e reprogramado o tempo todo. Né? Isso é incrível. A partir do momento que você acredita nisso, cara, a primeira coisa é quando você acorda, olha no espelho, meu dia vai ser incrível, vai ser excelente, coloca uma música boa. Eu também adoro tomar café da manhã em casa, eu posso ter cirurgia às 6 da manhã, amanhã eu tenho cirurgia às 6 horas da manhã, eu vou acordar às 4h30. Cara, eu vou tomar o meu café da manhã, porque eu vou começar meu dia, eu vou me preparar para o meu dia. Eu vou colocar uma roupa legal porque eu mereço, e aquelas pessoas que estão me vendo merecem me ver bem vestido. E eu vou entregar o meu melhor. Sim. Então, se a gente não levanta todo dia para poder entregar o melhor, não levanta da cama. Cara. É claro que não é fácil dizer isso. Sim. Né? É claro que não é fácil. Matheus. E só pegando nesse detalhe aí, uma das coisas, eu acho que tudo a gente vai aprendendo e por isso que até o ambiente é tão importante. Sim. Mas uma coisa que eu aprendi com o Renner também, que a gente tem em comum como amigo, ele pegava e dizia assim, cara, eu às vezes vou ter que trabalhar até 1, 2 horas da manhã. Eu falei, cara, como é que tu não fica cansado? Ele falou, tô dizendo pro meu cérebro que eu tô bem e que eu vou fazer acontecer e que é isso, eu tenho clareza do meu objetivo e tal. Falava, eu admirava isso muito nele, porque era meia-noite e outra, ele não tava metendo café pra dentro, ele não tava tomando energético, ele tava no puro. E nem tomando esses remédios que agora hoje em dia todo mundo fala e usa, né? E eu falei, é isso aí. Eu já acredito muita coisa em relação ao nosso cérebro, que ele né, a gente consegue dosar, levar ele para onde a gente quer. E aquilo ali eu entendi também. Às vezes eu tô cansado pra caramba, mas é isso. Errado, às vezes eu tomar uma cafeína, alguma coisa, não é errado, desde que eu saiba lidar com aquilo ali. Mas eu vou sempre no meu limite do meu cérebro, entendendo que às vezes eu tento reconfigurar minha crença ali de que não, eu tô bem, eu preciso treinar, é isso que eu preciso fazer, meu dia só vai ficar pronto quando eu terminar. E é isso. É mentalidade de atleta de alta performance, porque quantos atletas treinam iguais aos outros e são tão bons tecnicamente? Eu gosto muito de tênis também. Cara, você vê os caras jogando tênis, quem perde é quem está com descontrole emocional. Muitos atletas até colocam o dedo assim na mente, ó, tá aqui, tá blindada a minha mente. Eu acho que a vida é mais ou menos isso também, né? O esporte é uma das melhores escolas que eu posso trazer para minha vida, assim. Porque
Tem inúmeros esportes que eu gosto de fazer, mas vou trazer um exemplo do wakeboard. Quando eu vou fazer uma manobra e eu vou entrar para a manobra, se eu já entro pensando que vai dar errado, sempre dá errado. Agora, se eu entro com a mente, eu vou saltar e vou cair, vai dar tudo certo. E assim, ó, é muito engraçado que eu vou testar, deixa eu entrar normal nessa, pluf, cai um tombaço e ainda às vezes me machuco. Agora, se eu entro, eu vou acertar essa manobra, eu entro e dá certo. Mesma coisa serve pro tênis e tudo mais. E é a questão da mentalidade do atleta. Para mim, no final das contas, a gente é tudo atleta. Quando eu vou olhar para o alimento também, a pessoa que fica se permitindo comer besteira a todo momento, porque ela merece, na verdade, ela tá ali vivendo aquele prazer todo momento e tá prejudicando a vida dela. Só que depois que tu entende que o alimento tem gente que leva que, é demais, mas alimento é para nutrir. Com certeza. Eu tô comendo essa refeição para fazer eu chegar no objetivo que eu tô buscando. Com certeza. E claro que vai ter alguns momentos que eu posso comer à vontade, mas eu sempre vi o alimento como uma nutrição do que a gente precisa para chegar em algum objetivo. A gente, querendo ou não, se a gente pensar, a gente pode chegar onde a gente quiser, basta a gente ter controle da máquina que a gente tem na mão. Com certeza. Se você tem um carro de luxo, você vai colocar qualquer gasolina nele? É o único carro? Você pode trocar o carro. Mas a gente ganhou esse corpo aqui, é só isso que a gente tem. Exatamente. Se você não escolher tudo que você vai colocar, né, para dentro. Matheus, propósito. Qual que é o propósito do Matheus hoje? Eu acho não, né? Tenho certeza. Hoje eu vejo que eu tenho um propósito muito maior, principalmente hoje em dia me conectando mais com Deus, eu posso dizer que eu vou tendo clareza, porque o propósito a gente não nasce com ele. Conforme a gente vai entendendo a nossa identidade e vai nos aprofundando, a gente vai tendo até às vezes um novo propósito. E hoje eu venho com o propósito de poder impactar o maior número de vidas, de pessoas, seja através do meu conhecimento, seja através do meu tempo, ou seja através de simplesmente uma conversa aqui, que hoje a gente está aqui vivendo um propósito de levar. Não é à toa que a gente está aqui hoje, domingo, 7 horas da noite, gravando. Então eu vejo que o atual é realmente poder impactar. E impactar com quem eu sou como pessoa. E não só o Matheus das Milhas. Hoje eu gosto sim de falar sobre a parte da espiritualidade, da parte da mentalidade e dos treinos, porque pode ter pessoas hoje que estão nos escutando que a partir de hoje começaram a cuidar da alimentação, a partir de hoje começaram a ter uma vida mais saudável. Então o propósito está muito linkado o que eu, com toda a bagagem que eu tenho até hoje, que talvez não seja tanta comparado com outras pessoas, o que eu até esse momento, com a identidade que eu tenho, com quem eu sou, eu posso estar ajudando uma próxima pessoa. Isso é incrível, porque eu te conheci como o Matheus das Milhas. A gente quase não tocou no assunto milhas aqui, né? E eu quero fazer 2 perguntas para você que eu faço para todos os convidados e eu quero saber qual a sua opinião sobre o que é felicidade e o que é saúde para você. Felicidade para mim é um estado de espírito. Cabe a nós saber se a gente quer viver uma vida feliz ou não. Então a gente tem, assim como a gente estava falando, que a gente pode botar gatilhos para nos trazer a felicidade num dia que está ruim, eu vejo a felicidade como isso. Então a gente tem a oportunidade hoje de eu botar um gatilho, início do meu dia, se eu quiser começar o dia tomando um cafezinho, fazendo esse dia ser incrível, é um gatilho da minha felicidade. Quanto mais a gente está, não vai ser 100% das vezes, a gente pode estar até mesmo levando essa felicidade para outras pessoas. Assim como a gente sabe que os dias que a gente não está tão bem, a gente também pode estar impactando outras pessoas. Mas no final das contas, se a gente fosse trazer o estado de espírito, e através da felicidade eu posso também estar fazendo outras pessoas mais felizes. E também utilizando os gatilhos aí para a gente poder voltar ao estado de espírito. E o segundo, qual era a pergunta? Saúde. A saúde para mim é a base de tudo. Saúde para mim é a base de tudo, seja no corpo físico, seja no corpo espiritual, seja na própria mente também. Desde o que a gente ingere, até as coisas que a gente assiste, escuta, até os ambientes que a gente frequenta, tudo isso está linkado à saúde. Porque se a gente for parar para pensar hoje, eu posso ser a pessoa mais saudável fisicamente, shapeado, cheio de talvez dinheiro no bolso, tudo, eu posso ter tudo de melhor. Saudável pra caramba, né? Mas eu tô num ambiente lixo. Em algum momento o ambiente ele é mais forte que a pessoa. Em algum momento eu vou estar vivendo o que essas pessoas estão vivendo. Então vamos supor, sigo a minha dieta, começo a andar com pessoas que saem para comer 3, 4 vezes na semana ou comem McDonald's. Eu tenho certeza que eu não sou forte o suficiente, não tem ninguém que diga que na 4ª ou na 5ª vez não vai estar comendo McDonald's ou não vai estar ali se influindo. Então assim, a saúde ela está linkada a tudo. E principalmente o ambiente que a gente está inserido vai dizer também onde que a gente vai chegar e a saúde que a gente vai levar para o resto da vida. Legal. Você falando agora, eu tive um insight também, que você falou da questão de posso estar num dia ruim, mas tudo tem uma lição. Então muitas vezes, se a gente conseguir ressignificar que aquela situação ruim, aquele dia ruim, tem uma lição para a gente, eu acho que vai evitar que a gente tenha alguma outra situação ruim ou pior lá na frente.
Então nem tudo é ruim se a gente começar a pensar que a gente vai ressignificar e pode trazer uma lição, né? Teve uma convidada aqui, que é a professora de yoga que eu entrevistei, que ela disse: agradeça o que aconteceu de ruim, mas deixa embora, porque você vai ter uma lição. Concorda comigo que isso é um autoconhecimento? Total. Isso é um nível de consciência que a gente tem hoje, Total. que a gente consegue entender que algo foi ruim e a gente pode melhorar essa crença para que na próxima vez a gente esteja mais preparado. Nem todo mundo tem esse nível de consciência hoje. Sim. Mas aí é que vem o aspecto do autoconhecimento, né? Para a gente saber lidar com com os momentos ruins e dizer, realmente vai ter vezes que vai passar e vai acontecer. Sim. Mas o que a gente vai tirar de aprendizado disso? É igual a questão da alimentação. A gente não se alimenta só de comida. A gente se alimenta de energia positiva, ambientes, como você falou, a ambiência. Falar não para certos ambientes também. Então a gente se alimenta de muita coisa também, né? Até às vezes a gente chega em casa e está um pouco mais carregado, tal. Qual o ambiente que você estava para isso acontecer? E muitas vezes leve. Eu estou gravando desde 7 horas da manhã, com vários convidados. Cara, extraordinário. Sim. Aprender com os convidados que estão aqui, estar com você nesse momento aqui. E, cara, eu tô me alimentando de energia positiva e de conhecimento aí de vocês. Quando a energia é boa, a gente sente, né? São 7 horas da noite, tá aqui. Total. E tem mais um convidado ainda. Mas, Matheus... Ali, só pra antes de fechar disso aí que a gente tava falando, eu costumo dizer uma coisa também pro meu time. Agradeçam os problemas. Isso. Todo problema é uma oportunidade de aprendizado. Todo e qualquer problema. Pode o cliente estar certo ou a gente estar certo. É uma oportunidade de aprendizado. Ou, se o erro foi nosso, de melhoria. Se o erro foi do cliente, é uma oportunidade de melhorar a narrativa para que isso não aconteça melhor. Porque muitas vezes, se o problema veio do outro lado, talvez foi algum erro de comunicação. Então, todo problema é uma oportunidade de melhoria. Então, agradeça. Com certeza. Muito obrigado. O tempo passou voando, o papo foi extraordinário, tá? Eu queria agradecer vocês aí que estão nos assistindo. Siga o Matheus Shark nas redes sociais. Como é que tá o seu arroba? @Matheus Shark. Nessa câmera aqui? A sua, essa daqui. @Matheus Shark, com TH, Matheus, e Shark de tubarão, SHARK. E lá a gente compartilha não só viagens, não só milhas, Sim. mas também compartilha aí conhecimento e rotina, né, como propósito de vida aí para levar para vocês. Maravilha. Nos siga nas redes sociais. Se esse conteúdo fez sentido para você ou para alguém, compartilhe. Deixe o seu like, porque vai nos ajudar aí nas redes sociais. Grande abraço. Tchau. Valeu, Matheus. Show demais. Valeu.